Bem, boa tarde a todos. Obrigada pelo vosso interesse. O professor Rui, como disse, eu chamo-me Clara Simões, sou professora na Universidade do Minho. No webinar de hoje, cujo foco é a negociação, o plano de trabalho inicia-se com um breve enquadramento do projeto para o Interagir, seguindo-se uma abordagem ao modelo da eficácia da comunicação, às etapas da gestão de conflitos e negociação propriamente ditas. Falaremos ainda das iniciativas futuras da Escola Competências de Vida e um momento final dedicado à discussão e à reflexão em conjunto. Este programa tem por base o modelo teórico da eficácia da comunicação, sendo necessário, num momento prévio, compreender a gestão de conflitos e a negociação enquanto etapa integrada no ciclo comunicacional. Então, vamos lá perceber um bocadinho o que é isto do ciclo comunicacional. Efetivamente, o ciclo comunicacional caracteriza-se por uma série de trocas entre o eu e os outros e origina comportamentos comunicacionais que permitem facilitar a resolução de conflitos e a negociação. E também facilita o entendimento mútuo. É isso que efetivamente também se pretende num processo de negociação. Os comportamentos comunicacionais podem, em regra geral, ser organizados em abordagens comunicacionais. Abordagens essas que podem adquirir um caráter mais positivo quando derivam de comportamentos comunicacionais que são desejáveis e facilitadoras da ação humana, ou abordagens comunicacionais com caráter mais negativo quando os comportamentos derivam maioritariamente de comportamentos comunicacionais que são indesejáveis e debilitadores da ação humana. Por sua vez, estas abordagens comunicacionais originam perfis comunicacionais que terão naturalmente consequências na relação interpessoal, conforme se trate efetivamente de um perfil comunicacional ótimo, que está associado a abordagens comunicacionais que têm um caráter mais positivo, ou se trate e poderão ter consequências mais negativas, conforme se trate de um perfil comunicacional deficitário, ou seja, está associado a uma abordagem comunicacional caracterizada por comportamentos que têm um caráter mais indesejável e debilitadores, portanto, da ação humana. Neste sentido, as consequências na relação interpessoal poderão ter um desfecho final, e se as consequências são positivas, o desfecho final é efetivamente o entendimento mútuo e há uma aproximação entre as partes, e se as consequências são negativas, aqui podem surgir efetivamente os conflitos e inclusive a incapacidade de gerir o conflito, a incapacidade da negociação, e o efeito final será o afastamento entre as partes e, portanto, temos aqui um tipo de funcionamento que efetivamente é negativo. Portanto, perante estes pressupostos e tendo em consideração que um bom negociador deve ter a capacidade de estabelecer uma relação genuína e fraterna, ser um conhecedor bem preparado do assunto que domina, portanto, o conflito, e por outro lado tenha a capacidade de dominar os diferentes estilos de comunicação e de gestão de conflitos, importa aqui então colocar a questão como gerir efetivamente o conflito e potenciar a negociação. E esta questão remete-nos efetivamente e especificamente para as etapas da gestão de conflitos e da negociação. E, portanto, a primeira etapa da negociação, da gestão de conflitos e negociação, é a antecipação. Antecipação do quê? Efetivamente existem vários tópicos que nós devemos refletir e sobre os quais nós devemos, portanto, em relação aos quais nós devemos antecipar.
E o primeiro tópico, a primeira questão ou tarefa a desenvolver será a resposta a esta pergunta: quem é a outra parte? Ou seja, qual é o seu nível de maturidade técnica e psicológica, isto é, que competências técnicas, que conhecimentos sobre o assunto é que tem a outra parte, o seu nível de desempenho, e o seu nível de maturidade psicológica está relacionado com o nível de autoconfiança, de autonomia, o grau de responsabilidade que a outra parte é capaz de efetivamente assumir. Por outro lado, é fundamental nós conhecermos a outra parte neste domínio, ou seja, que poder de decisão é que tem a outra parte. Será que é o decisor final ou será que existe alguém, outra pessoa, outro elemento que será o decisor final? E por outro lado, perceber muito bem qual é a situação atual, qual é a minha relação com a outra parte, caracterizar a nossa relação, a nossa interação. Será que a situação é de não nos falarmos de todo, ou seja, termos apenas uma relação eventualmente profissional e portanto, limitada a nossa relação em termos de comunicação a aspectos ao mínimo possível, ou seja, caracterizar muito bem qual é a situação atual, no sentido de pensarmos como é que eu gostaria que ela viesse a ser. Situação atual, situação ideal. Portanto, isto é fundamental, porquê? Porque, efetivamente, nós perante uma situação de conflito e de negociação, a sua resolução exige mudança. E a mudança, naturalmente, exige aqui uma comunicação centrada nas indicações sobre aquilo que se pretende melhorar. E, neste sentido, será necessário abordarmos, enquanto negociadores, uma abordagem comunicacional aqui muito centrada também na instrução positiva. E esta instrução deve ser ajustada em função daquilo que é a maturidade, o poder e o estatuto da outra parte. Por outro lado, é fundamental percebermos quais são as áreas de tomada de decisão. Portanto, relativamente ao assunto e ao conflito, portanto, ao problema que neste caso nós temos de resolver, quais são as áreas relativamente às quais tem de existir mudança e, concretamente, o que pode ou o que não pode ser negociado. Associado às áreas de tomada de decisão, é importante definirmos logo e à partida que objetivos é que nós queremos alcançar com a mudança e hipotetizarmos já vários cenários. E, portanto, deveremos ter sempre mais do que um cenário possível. O cenário A, ou o plano A, será sempre o plano ideal. O plano B será não é o plano ideal, mas poderá ser um plano possível. O plano C é aquele que é indesejável, mas que muitas vezes, efetivamente, se o A e o B não resultaram, poderá ser necessário, efetivamente, portanto, naquele momento, adiarmos, efetivamente, a negociação, e o plano C poderá ser a fuga, que não é efetivamente desejável. Ora, aquilo que se pretende aqui, nesta fase de antecipação, é antecipar aquilo que poderá ser a missão ou o objetivo a alcançar, portanto, pelas partes envolvidas. E este objetivo a alcançar deve ser um objetivo suficientemente atrativo, entusiasmante e desafiador, quer para mim, quer para a outra parte. A outra parte também deve sentir que este objetivo, esta missão, é efetivamente valorizada também por si própria e é suficientemente entusiasmante para ela se envolver, portanto, na sua concretização. E, naturalmente, estarão vocês aqui a pensar, portanto, o comportamento comunicacional desejável e facilitador no sentido de tornar esta missão e este objetivo
mais entusiasmante será a visão positiva. A etapa 2 aproxima-se já da negociação e, portanto, já é a fase da preparação. Portanto, eu já conheço, já sei quem é a outra parte, já ponderei quais são as áreas de tomada de decisão, ou os objetivos ou o objetivo a alcançar, já ponderei os possíveis cenários e agora vou-me preparar para a negociação. É fundamental nós considerarmos logo à partida em que situação é que vai decorrer a negociação, em que momento, em que local, que pessoas é que devem estar envolvidas e, naturalmente, as condições logísticas também são aqui um fator fundamental a ter em consideração. E, portanto, a situação de negociação e todas estas características devem envolver um espaço reservado e limitado apenas às pessoas envolvidas. Okay? Portanto, a negociação deve ocorrer num espaço reservado e onde as pessoas se sintam naturalmente à vontade. Por outro lado, é fundamental nós conhecermos a tradição de negociação, a periodicidade de negociação e criarmos o ambiente de negociação. E, naturalmente, se a tradição de negociação for algo efetivamente de mudança, ou seja, nós queremos que efetivamente haja uma mudança ou que haja uma melhoria em relação aos momentos de negociação, aqui vai ser efetivamente importante adotarmos um comportamento comunicacional mais caracterizado por uma instrução positiva, que naturalmente deve ser, mais uma vez, ajustada em função da maturidade, do poder e do estatuto da outra parte. Portanto, aqui na tradição de negociação também é importante nós conhecermos relativamente à outra parte e ao quem é a outra parte, também que hábitos de negociação é que esta pessoa ou estas pessoas têm habitualmente. E entramos na etapa 3, que diz respeito à negociação propriamente dita. E a negociação propriamente dita deve ter em consideração, logo e à partida, criarmos um ambiente colaborativo. Ora, um ambiente colaborativo é um ambiente onde é possível, que possibilita o reconhecimento da diversidade de objetivos e com a negociação de uma solução que seja efetivamente significativa e positiva para ambas as partes, focada em aspectos do problema que sejam significativos e que permita realmente a emergência de uma solução que seja benéfica para ambos e que eventualmente até exceda aquilo que são as expectativas iniciais de ambas as partes. Portanto, neste ambiente colaborativo, o que é que nós pretendemos? Pretendemos desenvolver um plano de trabalho, é fundamental estabelecer um plano de trabalho com a outra parte, estabelecer, definir regras da negociação, reconhecer as tensões, portanto, o sermos capazes de reconhecer tensões permite-nos efetivamente, por um lado, gerir essas tensões e por outro até perceber porque é que estas tensões surgem neste momento. É fundamental estabelecermos os benefícios e, portanto, que ambas as partes consigam perceber os benefícios da colaboração e os benefícios de uma solução comum. E, portanto, neste âmbito, o definir o funcionamento da negociação vai ser fundamental e, para isso, o comportamento comunicacional que mais desejável e facilitador deste objetivo será a instrução positiva, além também do incentivo que irá permitir estimular um ambiente
positivo de negociação, especialmente quando surgem também estes momentos de tensão. Além disso, além do ambiente colaborativo, que é extremamente importante, há que considerar aqui e definir muito concretamente qual é o nosso problema, qual é o problema entre as partes, quais são as circunstâncias do problema, quem é que está envolvido, onde, como, quando e quantas vezes. E, portanto, aqui, mais uma vez, será muito importante definir a história do problema, recorrendo a um comportamento comunicacional de instrução positiva, mas, simultaneamente, também à compreensão. Ou seja, é fundamental eu obter informações sobre a perspectiva da outra parte, compreender qual é a perspectiva da outra parte. Portanto, aqui tem de existir, efetivamente, uma partilha de significados e uma compreensão mútua. Ainda na negociação, será fundamental trabalharmos depois na solução. Ambas as partes devem contribuir de uma forma ativa para as possibilidades de solução e analisar os prós e os contras das soluções, ou da solução, ou das diversas soluções. Assegurar, é fundamental que um bom negociador assegure o comprometimento e um papel ativo na solução de todas as partes que estejam envolvidas e, portanto, aqui o lema será do eu para o nós. Ou seja, em termos de comunicação, o comportamento comunicacional que deve ser mais premente, desejável e facilitador, será de uma visão positiva, no sentido de ter aqui muito bem patente uma missão entusiasmante e desafiadora para alcançarmos uma solução que seja benéfica para ambos. E, por outro lado, a instrução positiva, que nos irá permitir definir a viabilidade das soluções e das diversas soluções que eventualmente sejam colocadas em cima da mesa e da potencial solução que poderemos vir a selecionar ou optar. Ainda na etapa de negociação e uma vez já abordadas todas as hipóteses e selecionada, portanto, a opção, há que planificar a ação, desenvolver um plano de ação, ou seja, em que circunstâncias é que vai a ação decorrer e vamos implementar esta solução. Quem é que está envolvido, onde, como, quando, quantas vezes. Aqui é fundamental também antevermos e prevermos que obstáculos é que poderão surgir à implementação, portanto, obstáculos que sejam previsíveis eventualmente e situações imprevisíveis, como gerir estas situações e aqui pensarmos já num plano de lidar com a imprevisibilidade ou eventualmente com situações que eventualmente já tenhamos hipotetizado. Portanto, neste sentido, é fundamental o comportamento comunicacional de incentivo, ou seja, a crença num cenário positivo para ambas as partes. Aqui é fundamental promover este desejo de sucesso e de esforço contínuo e a crença efetivamente numa solução final que só será conseguida por ação conjunta entre as partes e, naturalmente, o comportamento comunicacional de compreensão no sentido de perceber as expectativas de cada uma das partes envolvidas e ajustar as necessidades específicas, portanto, que possam eventualmente surgir. Por fim, é fundamental percebermos até que ponto é que a negociação foi eficaz ou não, houve sucesso ou não houve sucesso. E para tal é fundamental
definirmos indicadores de sucesso. Podem ser indicadores quantitativos ou podem ser indicadores qualitativos. E aqui, mais uma vez, as competências, os comportamentos comunicacionais de instrução positiva são fundamentais para definirmos estes indicadores e, por outro lado, estratégias de reconhecimento de sucesso, no sentido de reconhecer as ações que efetivamente tiveram sucesso e que se devem manter e também permitirão naturalmente reforçar o comportamento da outra parte em termos daquilo que é o seu envolvimento e portanto, reforçam esta noção também e o sucesso da própria negociação. E mantém, portanto, este esforço contínuo de envolvimento das partes. A etapa 4 será a etapa de monitorização, ou seja, não é suficiente apenas resolvermos o conflito, portanto, através de uma negociação, é importante monitorizar efetivamente a sua eficácia a curto, médio e a longo prazo. E, eventualmente, aqui ponderarmos possibilidades de ajustamento e, neste caso, mais uma vez, a instrução positiva no sentido de definir os momentos adequados para efetuar essa avaliação será muito importante, assim como o feedback positivo, ou seja, para reconhecer, ou seja, reconhecermos efetivamente o sucesso da negociação e da solução, o que vai reforçar em situações posteriores, portanto, a adoção de uma atitude de negociação, portanto, conjunta. Aqui há algumas chamadas de atenção para alguns erros que eventualmente possam ser fatais em termos da negociação, ou seja, se constituírem aqui efetivamente barreiras logo à partida da própria negociação. O facto de não estarmos preparados para a negociação, o facto de demonstrarmos desinteresse pela outra parte, reações desajustadas ou fora do contexto, assumir táticas de imposição sem uma razão aparente, sem justificação, uma argumentação sem evidência empírica, a indisponibilidade para a cedência ou sobrevalorizar a própria cedência, a finalização precoce da negociação e a manutenção da negociação ad eternum. Isso, portanto, a negociação terá efetivamente de determinar, pelo menos a negociação no que diz respeito àquele problema que esteve, portanto, imbuído naquele conflito. E assumir soluções e condições que não serão cumpridas. Portanto, o plano tem de ser um plano com ações objetivas e execuíveis. E, por outro lado, não planear a execução portanto, da solução. É fundamental proceder ao planeamento da execução da solução. Como é que iremos, portanto, implementar. Por isso, em termos de síntese, valorizar sempre e muito a fase da antecipação é fundamental. Começar por comunicar, evitar começar por comunicar a solução logo no início, ou seja, limitando logo à partida a outra parte de poder expor aquilo que é o seu ponto de vista e demonstrar um interesse numa solução que seja positiva para ambas as partes será efetivamente fundamental. E um outro aspecto também, evitar a discussão do conflito com outras pessoas que não estejam implicadas na situação. Isto também é algo extremamente importante, porque muitas vezes acaba por potenciar ainda mais
o conflito e constituir aqui também uma barreira à própria negociação. E dava assim por terminado esta primeira parte mais teórica, digamos assim,